E hoje, dentro dessa temática, é um livro de Humberto de Campos. Eu acredito que grande parte de vocês já conhece esse livro. E aí, nós vamos fazer a seguinte pergunta: será que o Brasil realmente é a pátria do Evangelho? Essa é a reflexão que nós vamos sair daqui hoje. Numa reflexão de um texto de Marta, que estão lá no site da Federação Espírita Brasileira, e hoje nós vamos fazer algumas considerações e vamos caminhando. Então, dentro dessa sequência, nós não poderíamos deixar de falar de Humberto de Campos, né? Então, Humberto de Campos, ele é considerado um cronista de alto nível, e Humberto de Campos, jornalista, crítico, contista e memorista, ele nasceu em Miritiba, hoje Humberto de Campos, no Maranhão, em 25 de outubro de 1886. Então, portanto, finalzinho do século XIX. Então, ele teve... Tudo bem que ele não conseguiu acompanhar, porque ele era jovem, mas ele conseguiu acompanhar muita proposta da doutrina espírita que seria desenvolvida a partir daí, né? E nós vamos ver que ele falece no Rio de Janeiro, em 5 de dezembro de 1934. Então, Humberto de Campos, para nós espíritas hoje, ele é muito importante, porque grande parte da obra que Humberto de Campos, principalmente com Francisco Cândido Xavier, ele configura, é uma obra em que ele retira do arquivo espiritual as informações. Então, ele continuou sendo, do outro lado da vida, o jornalista, que ele sempre foi, o crítico que ele sempre foi. E aí nós vamos ver esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, hoje, como é que ele está. Essa é a capa mais moderna, mais atualizada do livro, né? E aí, para nós começarmos a nossa análise, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 19, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos fazer a seguinte argumentação: não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Aí nós vamos ver que é uma fala do nosso irmão José, Espírito Protetor Bordels, de 1862, que está lá no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos fazer... Eu gostaria de compartilhar uma vivência que aconteceu comigo há uns anos atrás. Um amigo, nós estávamos ali na avenida, em frente ao FMG, eu, na época eu estava estudando lá, e ele chegou para mim e falou: seu Wagner, você sempre falou que o Espiritismo é a terceira revelação. Marco falou isso hoje, né? Se o Espiritismo é a terceira revelação, isso não seria um proselitismo da sua parte, não? Porque você é espírita, eu não sou. E quando nós íamos começar a argumentar, falar com ele o porquê que nós considerávamos que o Espiritismo é a terceira revelação, porque é muito fácil nós falarmos que o Espiritismo é a terceira revelação, porque nós somos espíritas. Mas, de repente, o Jorge, por ser budista, ele pode falar que o budismo era a terceira revelação. Não é? Ele poderia falar que o protestantismo, que surge com Lutero, poderia ser a terceira revelação. Mas porque o Espiritismo é a terceira revelação. E aí, na hora que a gente ia começar a argumentar, o 2209, quem lembra dele? Você lembra, né? O 2209 aponta lá, perto, eu pensei assim: ô glória, né? E aí eu falei assim: ó, vamos fazer o seguinte, amanhã, isso era na quinta-feira, amanhã você está sempre aqui, eu vou ter aula também, você vai ter aula, e aí nós vamos resolver, nós vamos conversar sobre isso. Fui embora para casa. Nessa época eu era mais jovem, né? Aí eu falei: Dona Maria Helena, como é que eu vou
porque é uma pessoa que eu preciso de retórica, né? Eu tenho que ter argumentos para trabalhar isso com ele. Mesmo nós tendo todo o argumento que se tem da Gênese, da forma de implantação dentro do Evangelho mesmo, eu queria algo, porque era um indivíduo que tem conhecimento. Era quase que um processo andragógico, né? De dois indivíduos que detinham conhecimento. E aí, fui para a aula, aí conversamos, nós trocamos uma ideia, fui para a aula outro dia, estou lá no ponto. E o menino não chegou, né? Passado 2 minutos, Wagner, você está lembrando de ontem? Falei, gente, ele lembrou. Ele lembrou. Aí nós conversamos. Então, quando nós falamos, amai a Deus, mas sabendo por que o amais, sejamos espíritas, mas sabendo por que nós somos espíritas, isso tem que estar dentro de nós. Tá certo? Então, esse capítulo 19, nós vamos perceber que ele faz uma reflexão, e quando nós falamos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso tem que estar claro para a gente. Nós, enquanto espíritas, não podemos titubear, porque o Brasil do mundo é a pátria do Evangelho. E aí nós temos alguns amigos que moram em outros países, eles falam o seguinte, principalmente quem já teve a oportunidade de sair do Brasil, quando você pisa no Brasil, você sabe que você está no Brasil. Todas as pessoas que saem do Brasil e retornam ao Brasil, falam assim, gente, eu estou no Brasil. Porque o Brasil é o Brasil. É a pátria. Né? Então, nós vamos ver aqui essa mensagem, são fragmentos para nós começarmos a conversar, que ela está lá no site da Federação, ela foi psicografada por Marcel Mariano, que é um companheiro nosso, né, lá da Espírita, e ela foi psicografada no dia 25/6/2021, então, portanto, ela é bem recente, né? Então, olha só, lembrando aqui que o texto, ele fala assim, há exato 86 anos, é claro que naquela época, né? Então, nós vamos acrescentar aí mais um pouquinho, né? Há exatos 86 anos, o nobre escritor e cronista admirável Humberto de Campos Veras, nascido no estado do Maranhão, ditaria por via mediúnica o seu célebre livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Desde aqueles recuados dias de sua publicação até a presente data, ainda pairam dúvidas e inquietações várias nos seus leitores sobre as espantosas revelações ali inseridas. Concordam, gente? E o interessante, quando a gente lê esse livro, a gente percebe uma temporalidade no livro. A gente percebe que Humberto de Campos ele não criou um fatalismo da questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas ele vai colocar para a gente que, para o Brasil ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, depende de nós. Depende de nós. Os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Eu não sei se vocês sabem, segundo o Império do Brasil, nós vamos fazer uns comentários rápidos aqui, Dom Pedro II adquiriu um débito para o Brasil simplesmente por envolver-se em algumas disputas que não estavam sendo programadas. Quer dizer, nós não viemos para brigar com os países fronteiriços, né? Mas, no entanto, então nós temos que pensar. E ela continua. Seria mesmo o Brasil o coração do mundo? Gente, eu achei esse texto assim, muito importante, porque ela vai fazer reflexões nesse sentido. E a própria obra de Humberto de Campos, ela reitera isso para a gente, né? Teria como cumprir sua missão coletiva da pátria nova, fazendo ressurgir no mundo a essência perdida do Evangelho de Jesus, que os dedos viciados de exegetas e teólogos desfiguraram ao longo de 2 milênios? Quem são exegetas, gente? São aqueles que estudam, né, o Evangelho profundamente. E aí continua. Ninguém será chamado a cooperar sem a garantia de uma retaguarda que lhe garanta condições para enfrentar os desafios que surgirão. Onde que nós vamos ver essas comprovações?
Agora saiu Os Mensageiros, né? O filme, a estrutura dos Mensageiros. Todos aqueles companheiros tinham uma equipe na retaguarda, mas o sucesso dependia de cada um. Dependia de cada um daqueles que estavam ali, e hoje depende de cada um de nós. Em sabendo que uma missão coletiva de tal envergadura será incômoda para as sombras e contrária aos interesses de grupos ainda mergulhados na ignorância, ansiosos por manter seu ilusório fastígio de poder e escravidão, de consciências, é natural imaginar que haverá uma reação contrária aos propósitos do Cristo, criando turbulências e inquietações de natureza política e social, como várias que já sacudiram a nação. Então, o que nós precisamos começar a perceber? Uma vez nós tivemos uma comunicação, pelo simples fato do companheiro se dedicar ao evangelho, ele conseguiu uma série de inimigos espirituais simplesmente porque ele estava preocupado em estudar o evangelho. Simplesmente por isso. E aí nós vamos começar a perceber, agora vamos imaginar todo o trabalho espiritual no sentido de manter o Brasil como centro de toda essa estrutura que nós estamos falando aqui hoje. Então, com certeza, muitas situações elas são meio que trabalhadas para que a gente não consiga alcançar os nossos objetivos. Daí o que Marta vai colocar para a gente. Será que o Brasil, sim, e aí nós vamos comprovar isso, que a proposta foi feita através de Jesus. E aí nós vamos ver isso no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil reúne todas as condições para ser o coração do mundo. Seu formato geográfico retrata um coração pulsando na América do Sul. Poderá ser, se o quisermos, a pátria do Evangelho. Basta que cada um descrucifique o divino amigo dos homens e inculpa seu Evangelho na própria existência, tornando-se arauto de um novo tempo, assinalado pelas mudanças de paradigmas em direção ao mundo novo que ansiamos desde já. Que ansiamos desde já. Então, nós vamos começar a perceber aqui que ela traz para a gente que o Brasil reúne todas as condições. E esse projeto, nós vamos ver, dentro desse livro, o projeto da pátria espiritual, o projeto dos arquitetos responsáveis pelo nosso país, trazendo aqueles companheiros que seriam os colaboradores desse processo. Então, isso é extremamente importante. E aí, então, nós vamos ver que essa parte, ela é de Marta, né? É uma mensagem que foi... E a mensagem, ela está completa lá no site da FEB. Depois, quem quiser pegar o site todo, né? Dá para... E aí, nós vamos perceber já a introdução, o prefácio do livro, nada mais, nada menos que Emmanuel prefaciou o livro de Humberto de Campos. E eu achei assim um cuidado muito grande de Emmanuel, porque ele diz assim, ó, venho vos falar do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. Tá? Vocês estão sentindo? E aí continua. O nosso irmão, Humberto de Campos, ou Humberto, tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia que dispõe como escritor em face da mentalidade geral do Brasil. Os dados que ele fornece, olha que bacana, gente, os dados que ele fornece nessas páginas foram escolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Então, a garantia das informações é que essas informações, elas vêm da onde? Do arquivo espiritual. Não é só um pensamento de um grupo coletivo.
E aí nós vamos retomar aquela outra pergunta. Nós acreditamos em Deus? Sim, né? Concorda? Aí eu posso fazer a seguinte pergunta, Cris. Por que você acredita em Deus? Bacana, né? Aqui, não precisa responder, não. Mas, voltando lá naquele capítulo 19, amai a Deus, mas sabendo por que o amais, todas as vezes que as perguntas são feitas nesse sentido, Marilda, você acredita em Deus? Sim. Por quê? Por causa disso. Francisco, sou espírita? Sou. Por quê? Por causa disso. O companheiro é católico, protestante, seja o que for? Sim, por causa disso. O Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho? Sim. Porque o arquivo espiritual trouxe uma série de informações, mas o êxito dessa tarefa depende de nós. E aí, gente, vocês já imaginaram? Eu não consigo imaginar isso hoje. Vocês já imaginaram se o Chico Xavier tivesse falido? Vocês já pensaram nisso? Se lá atrás ele tivesse falido na obra dele, no trabalho dele, tivesse... Ou seja, a gente percebe que que de repente envolve com as questões... Porque eu não sei se vocês estão lembrados, todas as vezes que Chico Xavier começava a sair um pouquinho fora, eu não sei se vocês lembram, quando Chico Xavier começou a fazer os trabalhos de materializações, ele foi caminhando nos trabalhos de materializações. Mas a espiritualidade sabia que a tarefa dele era o livro. Como ele tinha uma capacidade muito grande mediúnica, ele tinha que ter cuidado para não sair fora, né? E eis que num certo dia, Emmanuel materializa com o evangelho na mão e falou assim, olha, a partir de hoje, Chico Xavier não mais realizará nenhum trabalho de materializações. Ele materializou lá, no momento que Chico estava fazendo, e simplesmente deu recado. Chico Xavier poderia falar, não, mas eu vou continuar a fazer meus trabalhos. Mas o que vocês acham que aconteceu? Ele simplesmente, né, ouviu, percebeu que a tarefa dele, né? Outra ocasião, isso foi normalmente o Eugênio que conta isso pra gente, lá de Pedro Leopoldo. Chico Xavier ganhou o piano. Vocês lembram? Ganhou o piano. E vamos imaginar, Chico, olha, reuniu, né, as companheiras, os companheiros, para ir ver a primeira aula dele de piano. E aí, quando ele estava se organizando para a aula, quem aparece para ele? Uai, Chico, o que você está arrumando aí? O que você está arrumando aí? Uai, eu quero aprender uma aula de piano, quero aprender piano. Mas o seu trabalho não é o piano. As mulheres, as pessoas que estão lá fora não querem saber da sua música. Eles querem saber da mensagem. O que o Chico fez? Fechou o piano. No outro dia, entregou o piano e passou o piano para frente. Então, o que nós estamos começando a entender? Que Emmanuel, nesse processo, ele colabora muito, mas ele sabia que em alguns momentos ele tinha que auxiliar o Chico em algumas coisas, trazer uma reflexão. E nós somos sempre concitados a isso. Chico sabia ouvir os sinais que a vida traz para a gente. E a gente precisa liberar essas antenas, né? E aí, avançando um pouquinho, diz assim, ó, este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. No mundo moderno. Humboldt, visitando o Vale Extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. Isso aí nós vamos ver lá na introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la
estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. Então, Humboldt pensou, foi no sentido econômico. E a proposta da espiritualidade é no sentido espiritual. Agora, nós também temos a questão econômica do Brasil? Temos, né, gente? As nossas matas, a nossa riqueza, tanto geológica quanto outras aí, é indiscutível. O Brasil não será somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Aí vamos começar a pensar o movimento espírita do Brasil. Mas aí nós vamos começar a perceber que a questão do Brasil, o movimento espírita brasileiro hoje, ele é muito peculiar do Brasil. Então, quando Francisco Cândido Xavier, juntamente com Bezerra de Menezes, traçaram as linhas mestras para o movimento de unificação hoje, eu não sei se vocês já observaram, as casas espíritas, por mais diversificadas que sejam, elas têm mais ou menos a mesma estrutura. Nós temos reuniões públicas. É assim, gente? Nós temos reuniões de estudos um pouco mais aprofundados, nós temos as nossas reuniões mediúnicas, existe um trabalho de assistência, e essa estrutura ela vai se repetindo nas outras casas espíritas. Quem foi o responsável por essa formatação meio que inconsciente, mas com consciência espiritual, foram os nossos companheiros, os primeiros. Chico, Bezerra de Menezes, Batuíra, fundador do primeiro centro, com estatutos próprios. Então, nós temos um livro, Batuíra, eu estou até com um livro ali, que ele vai falar exatamente a constituição dos primeiros estatutos que Batuíra fez, juntamente com essa questão da doutrina espírita. Então, nós vamos perceber que a nossa crença, hoje no Brasil, ela passa a ter uma expressão consoladora, mas consoladora e, ao mesmo tempo, ligada a uma fé raciocinada. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Eu lembro, há uns tempos atrás, aqui, nós fizemos um estudo sobre mediunidade, e nós temos um amigo aqui na casa que o primeiro estudo que nós fizemos, nós falamos sobre materializações na questão da mediunidade. E nós citamos aquele companheiro Sai Baba, que o próprio Divaldo Pereira Franco esteve em contato com Sai Baba quando ele esteve na Índia, né? Então, o Sai Baba, ele tinha aquela condição simplesmente de materializar objetos à medida que ele estava andando no meio das pessoas. E provavelmente, se não fosse o Divaldo que tivesse relatado, inclusive teve uma vez que ele esteve aqui em Santa Luzia, ele trouxe algumas informações nesse sentido, é algo da gente pensar um pouco, mas ele andava, Sai Baba andando no meio do Ashra, né? 4.000, 5.000 pessoas, e materializando alguns objetos lá. Aí o Divaldo diz assim, olha, se o Sai Baba, com aquela roupa muito tênue, muito leve, né? Que dava para ver a silhueta, dava para ver os braços, né? Ele ia simplesmente materializando aquelas... É como se fosse uma cinza, e ia distribuindo aquilo. Então, a gente começa a perceber que o Brasil, agora, ele tem essa característica de fé. Então, de fé raciocinada. Então, quando nós relatamos isso, muita gente fala assim, diferente, né? Outra questão. Então, quando nós estamos com essa fé raciocinada, é natural que a gente tenha uma capacidade de quê? De questionar, de analisar. E aí, dentro desse trabalho que Emmanuel traz para a gente, ele meio que reitera a importância da gente estar sempre revendo esses conceitos aí. Então, dentro dessa sequência, lá no capítulo 1 do livro Brasil, Coração do Mundo, diz assim, foi um momento histórico que a humanidade passou naquele período em que as religiões dominantes estavam naquele caos, né?
uma tentando sobrepujar, uma tentando interferir. E aí nós vamos ver o século XV, século XVI, aquele período das cruzadas, né? Nós vamos ver a queda de Constantinopla, nós vamos ver a questão do Japão feudal, 1551, que também passa por um processo todo sério. E aí, nessa parte aqui, nós vamos ver que o mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. Guerras das cruzadas, as sombras da Idade Medieval, confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. E aí, nós vamos ver essa mensagem que particularmente nós gostamos muito, que diz assim: Senhor, esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras para além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. E Jesus pergunta a Eliú: onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo de redenção humana? Gente, isso nós estamos ouvindo de quem, hein? De Jesus, né, no livro. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e melodias contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Gente, esse texto ele é lindo, né? É um texto muito bacana. E aí um texto, naturalmente, foi trabalhado por Humberto de Campos, né? E aí nós vamos começar a perceber o seguinte: bom, então ali, aqueles espíritos têm aquelas, no dizer ali, né, de Eliú, e no dizer de Jesus, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. E esse é um ponto questionável para os historiadores. Eu tenho um amigo que ele questiona muito isso, porque de repente nós vamos ver a Europa invadindo os continentes e simplesmente o quê? Massacrando todos, que é uma característica lamentável, né, que aconteceu, principalmente com os espanhóis, nós vamos ver com os portugueses que estiveram aqui, né? Mas a gente pensando do ponto de vista como mola propulsora do trabalho, ali nós temos espíritos jovens. São autóctones? Provavelmente sim, provavelmente não. Quer dizer, originários da própria terra? Não sabemos. Mas com certeza são espíritos com experiências um pouco menores, né? Vamos pensar lá, os capelinos que habitaram a parte mais Europa, Ásia, né, da Terra, e provavelmente já partiram alguns. Mas esses companheiros aí eram aqueles companheiros que eram mais jovens nas experiências. E aí nós vamos ver, dentro dessa sequência, que Eliú, ele propõe a vinda. E aí a gente tem que começar a entender o seguinte: Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, nós precisamos de programação espiritual, né? E aí quem foi o grande responsável? E aí nós vamos ver ali, né, daquela corrida marítima, das grandes propostas marítimas que surgiram. O próprio Eliú reencarnado, né? E aí nós vamos ver, olha só,
Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Então, essas nações, elas precisariam estar organizadas para que as grandes navegações começassem o quê, gente? A acontecer. Então, nós vamos perceber que esse roteiro de alguns espíritos que vieram contribuindo, assim como nós vamos ver lá no livro Mensageiros, que tinham aquelas missões, esses espíritos vieram com essa função de garantir que as grandes navegações pudessem ocorrer. Porque até então, precisava se vencer o medo, né? Quantos marinheiros tinham medo de ir um pouco à frente porque acreditavam que ia cair no nada lá? E com isso, a humanidade ela ficou meio que parada. Nós sabemos que o pensamento aristotélico, por exemplo, ele ficou mais ou menos intocável por 1.400 anos. Todo mundo que tentasse pensar um pouquinho diferente de Aristóteles, isso aconteceu com Giordano Bruno, Galileu Galilei, era condenado o quê, gente? A fogueira. E Galileu só não foi condenado à fogueira porque ele era esperto, né? E assim como outros. Agora imagina nós, a humanidade, a espiritualidade, nós precisamos habitar o continente como um todo, habitar os locais como um todo, mas o povo estava precisando de desenvolver. E aí nós vamos ver nessa sequência aqui, daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na Terra, em 1394, como filho de Dom João I e da Dona Filipa de Lacastre, e foi heróico infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo-as, suas responsabilidades realizadoras para além dos mares. Então, nós vamos ver o retorno de Eliú, com essa função primeira. Isso nós vamos ver lá na introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Quatro Evangelhos. 1500, descobrimento do Brasil. 1534, as capitanias hereditárias, vamos fazer aqui rapidamente, né, relembrar a história, né? 1549, fundação de Salvador. 1580, a União Ibérica, muito importante. Já no século XVII, a invasão holandesa da Bahia. No século XVIII, a expulsão dos jesuítas, transferência da capital para o Rio de Janeiro. No século XIX, 1822 a 1823, a Guerra da Independência, que só não teve uma repercussão maior devido a questões de Dom Pedro II, Dom Pedro I, né? Naquele momento ali, Dom Pedro I, ele vendo algumas questões, ele consegue, né? Dom Pedro ali era já Dom Pedro. E a maioria de Dom Pedro II, em 1840, e em 1889, proclamação da República. Uma série de eventos que são relatados lá. E o mais importante, que quando a gente analisa esse livro, nós vamos percebendo o manipular da espiritualidade, o orientar da espiritualidade, para que as coisas pudessem tomar rumos, mas, de certa forma, não causasse muitos desequilíbrios, muitos problemas. E aí, nós vamos ver a participação de alguns companheiros, por exemplo, os jesuítas do Brasil, os missionários de Deus, que afrontaram a noite das selvas para aclarar as consciências com a lição suave de Jesus, homens abnegados que, de fato, eram o sal da nova terra. Os falsos sacerdotes poderiam continuar massacrando em nome do Senhor, no caso, a Inquisição na Europa. Porém, os humildes missionários da cruz ouviam a voz de Ismael. Quem é Ismael, gente? Ele é o guia espiritual
do Brasil. Quem é o guia? Quem é o responsável pelo planeta Terra e pelo nosso sistema? Aí é Jesus, né? Então ele é o nosso modelo, né? Foram eles os primeiros traços luminosos das falanges imortais do infinito na terra do Evangelho. Não podemos deixar de citar a importância da independência do Brasil. As inquietações pela independência já estavam no Brasil há alguns anos. Ismael reúne seus companheiros e diz que a independência do Brasil já estava proclamada e que pelos hábitos terrenos deveria ser escolhida uma data oficial que assinalasse a liberdade indestrutível. Ismael dirige-se a Tiradentes. Olha que bacana. Ismael dirige-se a Tiradentes e pede que ele acompanhe Dom Pedro I em seu regresso ao Rio. E ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliando o seu coração o grito supremo de liberdade. Entenderam essa mensagem? Tiradentes acompanha Dom Pedro I como? Encarnado ou desencarnado? Desencarnado, né, gente? Tiradentes já havia. Todas aquelas... Quando a proclamação já ocorreu, realmente, muitos daqueles companheiros que queriam a proclamação antes já haviam desencarnado, né? E aí nós vamos ter uma foto, que é uma foto, ela foi construída a partir do crânio de Dom Pedro I, utilizando toda aquela tecnologia que a gente dispõe hoje. E aí nós vamos ver uma consideração seguinte: o imperador, apesar de suas fraquezas como homem, de suas paixões tumultuadas, possuía notável acuidade em se tratando da psicologia política. São de lamentar os seus transviamentos amorosos, isso num dizer de Humberto, e a tragédia de sua vida conjugal. Porém, nos instantes em que seu coração tocava de ideias generosas, era receptivo pelos apelos de Ismael e de suas mãos saíram valiosos decretos em prol da tranquilidade geral. Então ele, de certa forma, né? Então Dom Pedro era um misto de ternura e, ao mesmo tempo, desordem. Danado, né? Fazia muita coisa complexa, né? Então ele teve essa característica, mas lembrando que todos esses companheiros, de certa forma, tinham o livre-arbítrio e vieram, de certa forma, cumprindo as propostas. E aí nós vamos ter uma figura que particularmente nós gostamos muito, que é o nosso Dom Pedro II, que também vai falar muito deles, tem um capítulo específico, capítulo 20, Dom Pedro II. Ismael vai até Jesus a fim de contar-lhe sobre os últimos acontecimentos da pátria do Evangelho. Jesus chama Longinos, que lhe explica sobre a organização do Brasil como pátria do Evangelho. Jesus solicita a Longinos a participação na construção dessa pátria. Pergunta-lhe, dissente em seu coração a necessária fortaleza para cumprir uma missão na pátria do Evangelho. Longinos, com um misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança, responde ao mestre que ele bem sabe que seu elevado propósito em aprender suas lições divinas e que tens voluntariamente experimentado diversas existências de dor a fim de gravar em seu íntimo a compreensão do amor infinito que ele não conseguiu entender ao pé da cruz do Calvário. E com muita alegria aceita qualquer que for o trabalho designado a ele por Jesus. Quem é Longino, gente? Aquele soldado, né? E ele volta com essa função de auxiliar a pátria com uma responsabilidade muito grande, né? Que foi Dom Pedro II. E aí tem um detalhe muito importante nessa passagem de Dom Pedro II. Vocês lembram das características de Dom Pedro II? O que Dom Pedro II fez? Jardim Botânico, tem um professor de arte. Quem mais, Ana? A parte férrea, a primeira estrutura férrea para transporte
foi feita por ele. Eu conheci uma senhora uma vez, ela tinha, na época, 110 anos. E eu fiz uma pergunta que eu confesso que eu queria. Eu falei, olha, a senhora poderia me falar as 3 maiores invenções ou descobertas que marcaram a sua vida? Gente, eu confesso que eu imaginei um monte de coisa. E ela falou 3 que me surpreendeu. A primeira delas, ela falou assim, que foi o cimento. Eu falei, cimento? Parei e falei assim, cimento? Ela falou, é. Porque na época, nas casas, eram feitas de barro. Então, quando chegou o cimento lá na minha redondeza, lá na roça, aquilo era uma maravilha. Ela falou, ela me chamava de menino, aquilo é uma maravilha, menino. E eu falei, qual a outra que a senhora marcou? Ela falou, a outra que me marcou foi a luz elétrica. Lá na minha cidade, eles colocaram os postes e à noite toda a comunidade estava na rua para a pessoa que ia ligar a chave. E nós, nessa noite, nós não dormimos. Ficamos a noite inteira olhando os postes iluminados. Ficamos conversando ali debaixo dos postes, né? E ficamos ali à noite. Eu falei, qual foi a outra? A outra foi o carro. O primeiro carro que eu vi era movido a carvão. Então, na frente do carro, tinha um lugarzinho para colocar o carvão, como se fosse uma Maria-Fumaça. E ali a pessoa colocava fogo e era basicamente uma mecânica muito parecida. E ela falou assim, Wagner, eu estava na roça andando meio que assim, né, no canto da rua sem asfalto, sem nada, e vi uma coisa saindo, fogo e fumaça. O que você acha que eu fiz? Pulei no mato. Pulei no mato e aquilo passou por mim, eu fiquei desesperada, isso ela relatando. E aí, eis que eu chego lá, ao danado, parado, lá perto da pracinha. Aí eu fui lá chegar para ver e vi que era um carro. Procurei saber como é que era. Então, dentro dessa estrutura aqui, nós estamos percebendo que esses indivíduos, Dom Pedro II, foi o grande responsável por uma coisa simples. Trazer o que para o Brasil, gente? Tecnologia para o Brasil. Fazer o Brasil se projetar de uma certa forma. Isso foi muito importante. E aí, nessa estrutura, nós vamos ver a figura, né? Dom Pedro II. Ele foi declarado em 1841 imperador do Brasil, aos 16 anos. Primeira atitude que ele teve foi pacificar o ambiente intoxicado de sediações e rebeldias. Ele consegue fazer isso. Conseguiu, com seu caráter evolucionista, um grande progresso de liberdade de opinião e a calma voltar ao Brasil. Então, esse foi uma grande conquista de Dom Pedro II, relatada por Humberto. Ele conseguiu trazer calma para o Brasil, tranquilidade. O Brasil ele se lança no período em que as luzes estavam sendo desenvolvidas na França. Lembra, gente? Então, todo aquele trabalho. Casado com Teresa Cristina, Maria, que partilha com ele, no Sagrado Instituto da Família, a mesma abnegação e o amor pelo Brasil. Por não seguir as inspirações do mundo visível, aí é que é importante, né? Por não seguir as inspirações do mundo invisível, interfere na liberdade do Uruguai, ocasionando com isso a Guerra do Paraguai, pois este país, se sentindo ameaçado na sua segurança, declarou-se contra o Brasil, iniciando uma contenda que durou 5 anos de martírio e sofrimento. Pessoas morreram, Brasil envolvendo numa guerra, né? Então essa foi a primeira responsabilidade espiritual que a pátria assume. Agora vamos pensar os nossos irmãos hoje que estão envolvidos em guerra, as responsabilidades que eles estão assumindo. Mas naquela época ele era o representante. Então aquele país ele passa, né, por essas questões. E aí nós já estamos caminhando aqui para o finalzinho.
E vamos parar aqui no capítulo 26, movimento abolicionista, que a gente não poderia deixar, né, de citar. O generoso imperador Dom Pedro II é afastado do trono em 1888 sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, voltando à regência à princesa Isabel, que já havia sancionado a lei do ventre livre em 1871. Sob a grande inspiração do grande mensageiro divino, do Divino Mestre, a princesa imperial encarrega o senador João de Alfredo, ou João Alfredo, a compor um novo ministério. Tal ministério foi composto de espíritos nobilíssimos do tempo. Assim, em 13 de maio de 1888, é apresentada à regente a proposta da lei para a extinção imediata do cativeiro. Então, nós temos que começar a pensar, Brasil ainda existia escravidão e a doutrina espírita já havia sido codificada. Vamos pensar, Bezerra de Menezes, abolicionista. Bezerra de Menezes era abolicionista. Vamos pensar, Batuíra era abolicionista. O trabalho que eles tiveram. Inclusive, quando nós estudamos sobre Bezerra de Menezes, nós temos algumas obras escritas por ele que vão falar sobre a questão da abolição. Então, qualquer dia nós podemos estar falando um pouco sobre essas questões e passar mesmo, né, as informações. Mas aí nós vamos começar a perceber como que o Brasil ele foi caminhando no contexto, saindo daqueles espíritos bem simples, com as experiências um pouco menores, isso no dizer de Humberto de Campos, e nós agora já estamos num cenário em que vários espíritos começam a vir para o nosso Brasil para servir de mola propulsora para a nossa evolução. Então, não tinha como não citar aí, né, a princesa Isabel, né, cercada de entidades angelicais e misericórdias, sanciona sem hesitar a Lei Áurea. Gente, vocês já imaginaram o passo que o Brasil deu com a Lei Áurea? Né? A extinção. Então, dentro da questão da escravidão no Brasil, desse movimento abolicionista, né? E aí, nós vamos fechar aqui, capítulo 22, não podia deixar de falar, Bezerra de Menezes, né? Então, olha que importante. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe brandamente: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força, perseverança e de humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor dele que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração alarmado por doces e esperançosas emoções. Mas as lágrimas de reconhecimento caíram-lhe copiosamente dos olhos. E aí nós vamos ver que no dia 29 de agosto de 1831 nasce quem? Adolfo Bezerra de Menezes. Então já devem ter mais ou menos uns 30 anos que nós, no mês de agosto, nós realizamos esse evento, onde sempre, esse ano, nós já tem desde o ano passado, com a temática, o Evangelho Redivivo, mas que sempre
trouxemos Honório, Wagner Gomes, aí ano passado tivemos os nossos companheiros, ano passado tivemos o Campete, hoje nós tivemos o Campete também, mas com o objetivo da gente estar sempre verificando a importância desse nosso companheiro. Então, foi um breve falar mesmo, né, dessa parte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma água. E nosso amigo Valdemar, ele já chegou, e nós queríamos agradecer pela participação. E o Valdemar hoje ele vai trabalhar com a gente dos 160 anos do Evangelho segundo o Espírito Kardec. Então, nós queríamos agradecer. Desculpem a falação, mas é isso, tá? Nós agradecemos. Então, nós vamos passar por um pequeno intervalo e vamos retornar com o Valdemar. Muita paz. Obrigado.